vamos começar a nossa aula. É uma aula de revisão da legenda. Ou seja, a gente vai fazer o quê? Você sabe, professor Adriano, eles já fizeram revisão. Então, o mínimo que eu espero ir lá naquela caixinha lá da memória e puxar o que foi a revisão. Ah, então tá todo mundo craque. Eu também acho, porque eles adoraram. Se você visse, como a gente está brincando de trazer a memória de uma foto, então a gente faz um pequeno texto, e esse texto traz tantas coisas gostosas de um momento que só quem estava na foto sabe descrever. Só que para a gente não deixar isso aí passar, a gente está fazendo as legendas. A gente está construindo eles com foto. Ontem foi com um desenho, um autorretrato. Boa! Né? E a gente vai garantir essa aula dessa forma. Tem de novo o material que vocês precisam, que vocês já estão acostumados lá no cantinho da lousa, ó, lápis, caderno, borracha, certo? Quem tem o material do Aprender Sempre, pode tranquilamente estar utilizando, né? Porém, quem não tem, tudo o que vocês precisam está na nossa aula, então fica sossegado, tá bom? Vamos pôr em prática que a gente tem bastante coisa. E eu quero contar sobre a sua foto. Que foto foi? Primeira parte, a gente precisa entender o que vamos aprender. Ou seja, o que eu quero que vocês atinjam nessa aula. Lembra da meta? Lembra do desejo? É como se a gente desejasse algo para vocês. Então, o que eu quero que vocês aprendam? Sempre, e aí vem aqui, ó, sempre que produzimos um texto para compartilhar com outras pessoas, é importante revisar a escrita. Então, hoje eu quero que vocês aprendam a melhorar é se revisar a escrita, ou seja, retomar uma legenda e ver se tudo está escrito da melhor forma, que melhoria eu posso fazer, que foram palavrinhas que eu já usei ao longo da sequência. Então, a gente tem que se acostumar, melhoria. Um exemplo disso, às vezes eu vou lá e preciso mandar Não, eu acho que tem um exemplo melhor. A gente faz melhoria com a gente. A gente começa a pensar o que fica melhor. Seja um corte de cabelo, a gente está buscando uma melhoria. Na escrita até uma também. roupa, né, professora? Às vezes eu coloquei uma roupa, eu vou revisar para ver se essa roupa está legal ou não. Então, é uma forma de eu olhar de novo e transformar aquela imagem ou texto, o que eu estou fazendo, da melhor forma. Importante para tudo, né? Sim. A gente não gosta de qualquer coisa, né? Até para desenho também, as aulas de arte também, a gente faz um desenho, depois pode revisar. Ou às vezes faz aquele rascunho a lápis. Sim, primeiro. Que é uma forma. Ou seja, o sentido é o mesmo. Existe algo e a gente precisa torná-lo melhor. De uma forma que passe aquilo que a gente pensou e que o outro também compreenda, certo? E aí a nossa amiguinha continua aqui. Para verificar se a gente está falando de revisar, ela diz assim, para verificar a necessidade de alterações que a deixe melhor. Isso que a gente acabou de falar. Então, vamos lá para nosso momento de revisão? Bacana, mas eu queria revisar uma legenda de ontem, fazer uma retomada, que é importantíssimo. Então, a gente vai voltar um pouquinho para o flip aqui do lado, que da professora. Vou pegar aqui, deixar minhas fichinhas aqui. Lembra de ontem? Eu trouxe, na verdade, até o meu desenho original. Aquela foto saiu desse desenho que eu fiz. E nós começamos a criar uma legenda. Tá aí, ó, bonitinho para vocês. Que eu fiquei muito contente, professor Adriano, que eles fizeram o autorretrato deles. Aqui era só um exemplo, que eles poderiam acompanhar e tentar fazer. Mas um autorretrato tem que ser a própria imagem. Sim, eu quero ver eles fazendo na aula de arte também, hein? Opa! Vai ter aquele capricho. Demorou. E aí nós escrevemos como nessa legenda? Vamos ler com a professora aqui, ó. Tem a imagem, embaixo ficou, lembra? A legenda fica embaixo. Ana Paula praticando seu esporte favorito com a bicicleta no Parque Vila Lobos, em 1º de janeiro de 2021. Nós não finalizamos isso daí. Lembra que eu comentei? Planejamos e escrevemos. Tinha que fazer uma revisão. E vocês surgiram com uma outra, com algumas sugestões. Essa atividade aqui foi para mostrar para vocês que às vezes a gente pode melhorar nosso vocabulário, as palavras que nós estamos usando. Se eu ficar sempre no simples, no simples, no simples, a legenda vai ficar simples. Por que não tentar?
E aí foi uma sugestão que vocês falaram assim, quando eu falo, olhando essa foto, qual é o esporte? Eu falo qual é o esporte, eu digo que eu estou fazendo um esporte favorito. E aqui não fica completo, ó. Poxa, vai que eu faço um esporte que tem a ver com acrobacia de bike. Né, professor Adriano? Verdade. Você me imagina fazendo acrobacia de bike? Ah, pode até acontecer, né, professora? Para desviar num buraco, por exemplo, sei lá, né? Vai saber. Não podemos subestimar o ser humano. O que a professora está dizendo? Que não podemos dizer que não é possível, é injusto. Quem sou eu para dizer que é algo impossível do outro? Eu preciso apenas estar bem informada para saber o que realmente queria essa imagem passar. Então, falaram do ciclismo, ó, tem até aí, ó, a professora comentou, Solimar comentou, Solimara, ciclismo. Então, a gente poderia pensar em, ó, esse praticando seu esporte precisava de um ajuste, ó. Ó, Ana Paula, tá tudo bem, mas praticando seu esporte, em algum momento eu preciso dizer qual é o esporte. Eu preciso colocar a palavrinha ciclismo. Vou deixar até anotadinho aqui, não é meu rascunho, não é minha revisão, eu posso. Eu preciso pensar, porque daí eu consigo dizer que é meu esporte favorito. Ó, eu acho que essa palavrinha, eu acho não, ela poderia vir aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Ana Paula praticando seu esporte favorito, e aí a gente pode escrever aqui, ó, ciclismo. Ciclismo, opa, a professora escreveu de ladinho. Poxa vida, fica sossegado que daqui a pouco eu vou mostrar um bonitinho, tá? Escrevi de lado, ficou. Se eu sei que o ciclismo é com bicicleta, eu preciso escrever com a bicicleta? Alguém pratica ciclismo sem bicicleta, professor Adriano? Praticar um ciclismo com um liquidificador, por exemplo, não dá, né, pessoa? Eu não tenho como. Tem que ser com a bicicleta. Eu posso tirar essa parte do meu texto, ó. Olha o que eu estou fazendo na revisão. Aí devem estar falando, nossa, professora, que difícil, crianças, é onde eu quero que vocês cheguem. Quem não está nessa etapa vai chegar. Tem criança que já está indo além dessa, eu tenho que trazer isso para vocês. E aí o que eu percebo? Eu posso manter que eu continuo no Parque Vila Lobos em 1º de janeiro de 2021. E ó, vou falar para a professora Genô, hein? Vocês têm que estar craque e usar a data assim também, né, professora Adriana? Porque se a gente ficar escrevendo muito detalhe, isso aqui consegue, a matemática me ajuda com essa representação de data, mês e ano, né? Ai, ai. Vamos descobrir como a legenda ficou bonitinha, sem esses rabiscos da professora? Vou descolar aqui um pouquinho. Vamos descolar meu querido desenho. Tem a professora Cristiane falando que são os pequenos detalhes para a gente compreender, né? Então, às vezes, algum detalhezinho ali a gente já compreende tudo, ainda mais a imagem, né? Essa fase da legenda. É, porque assim, eu acho que a gente atingiu várias etapas dentro da nossa sequência, professor Adriano. A gente primeiro percebeu que a legenda tem que estar. Até um professor deu a palavrinha casando, ou seja, fazendo parceria a imagem e o texto. Eu não posso ter uma imagem com um texto diferente. Sim. Quem fez o desenho, eu sei tudo o que eu fiz, mas eu preciso passar para o leitor, aquele que lê, aquele que está aqui nesse momento, aqui visualizando isso, entendendo. Então, a gente precisa enriquecer, colocar detalhes, escrever muito bem. Porque eu falo que se comunicar, quando a gente fala é comunicativo, isso aqui é comunicativo, esse texto. Eu estou produzindo um texto para alguém ler, então, tem uma comunicação. Nesse momento, minha comunicação é oral, eu estou falando com você. Aqui, ele está sendo um texto escrito. E aí, olha que bonitinho que ficou. Essa legenda dá para ir para o mural. Ana Paula praticando ciclismo. Ó, aqui eu até troquei na hora que eu fiz, porque eu trouxe pronto, né? Mas se eu colocasse depois, estava tudo certo. O seu esporte favorito no Parque Vila Lobos, em 1º de janeiro de 2021. Como a gente não era o objetivo da nossa aula estar tão voltada nessa revisão, eu deixei ela pré-pronta, tá, pessoal? Mas a ideia é, eu precisava dizer um pouquinho mais. Eu não falava qual era o meu esporte. E se a gente olhar certas formas, certas palavras, ela me dá uma ideia de muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu tinha que definir qual era o esporte. Acho que ficou claro, né? Para o desafio, era uma atividade, guarda bem isso, eu estou em língua portuguesa, mas meu desafio continua sempre tentando mais com vocês. Certo? Bom, vamos lá, agora vamos para a nossa atividade da página 15, que a gente precisa dar conta também, né, professora Adriana? Sim, vamos Volta lá. lá nosso tempinho, mas de alguma forma,
É, eu tô até vendo o chat, tá tudo caminhando bem. Vamos Afinal, lá. daqui a pouco a gente vai andar de bicicleta também, né? Um pouquinho. Ai, nem fala. Deu vontade. Olha, eu sou suspeita. Aqui, o que, que aconteceu? Eu cheguei, conversei com a minha aluna chamada Isa, nossa amiguinha lá, que sempre aparece de personagem nas nossas aulas. E ela falou, professor, eu fiz uma legenda. Porque qual que era a proposta da atividade? Leitura e revisão da legenda. Releia a legenda produzida e veja se ela está adequada ao mural de apresentações. Então, igual ontem, no autorretrato, vocês fizeram a de vocês, Isa também fez a dela. Aí ela falou, professora, tá aqui, ó, eu fiz essa legenda. Leiam a legenda com a professora. Quer dizer, a professora não vai ler ainda. Mas eu vou marcar, como se eu estivesse lendo. Professora, tem gente ali falando para corrigir a palavra. Será? Então, Acho que sim, né? a Isa está naquele mesmo processo que nós, da revisão. Ela tentou fazer da melhor forma. Quantas vezes a gente tenta fazer da melhor forma e ainda está aprendendo, né, professor Adriano? E a gente percebe que a Isa faltou algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Coisinhas não, detalhes. E esses detalhes são as letras das palavras. Vocês perceberam isso também, crianças? Olha só, eu percebo que ela fala assim, ó. Eu interpretando, eu tentando entender o que ela escreveu. Ana Paula passeando de bicicleta. Ó, eu não consigo ler aqui bicicleta, porque eu sei como escreve já. Mas a gente precisa ajudar ela a escrever. No parque. Eu consegui perceber que ela tentou fazer uma legenda para minha foto. E a gente precisa ajudar ela pensando na escrita. Porque quando eu organizo uma legenda, não é só a parte de ver se quem estava na foto, quando, o que estão fazendo. Quem, quando, onde e o que estão fazendo. Eu preciso pensar na escrita correta das palavras. E eu percebi que a Isa sentiu um pouquinho de necessidade e precisa de nós para organizar isso. Olha só, vamos trazer a legenda, a revisão das palavras, vamos dar uma olhadinha? Vamos pensar um pouquinho em cada detalhe? E olha só, ela fez o planejamento dela. Você percebeu que ela tem a mesma imagem que a professora, mas ela escolheu uma legenda do jeitinho que ela conseguiu, da melhor forma. Vocês já ouviram isso o professor falando. Vamos olhar aqui no meu flip, que a Isa me mostrou como é que ela fez o planejamento dela, para a gente lembrar se ela garantiu tudo ou se ela esqueceu. Olha só, ela escreveu o nome da professora, houve a questão da nossa, na verdade é o meu planejamento, Passeando. A professora já está fazendo a revisão. De bicicleta, Parque Vila Lobos e a dia. Aqui eu tenho o planejamento. Mas eu preciso pensar no detalhe em que a Isa precisa organizar a escrita. Então, vamos voltar aqui e vamos começar a ajudar a Isa. Certo? O começo caminhou bem. Ela conseguiu escrever o nome da professora, ó. Ana Paula. Olha só, então vamos fazer a escrita aqui, ó. Vai revisar por partes então, né, professor? Fica melhor. Isso. Então, o pessoal no chat ali, ó, puder ajudar também, já pode escrever também as palavras que a gente vai na verdade, refletindo revisar junto. tudo, né? Olha só, sim, e sabe o que é legal? A gente tem que pensar que muito da nossa aprendizagem, até conhecer todo o nosso sistema da escrita, passa por esse processo, professor Adriano. A gente consegue perceber parte do som, mas às vezes a gente precisa colocar mais letras porque não ficou completo. E é isso que a gente vai fazer hoje, refletir essa escrita. Olha só, Ana Paula, tudo tranquilo. Ela tentou escrever passeando. E aí, hein? O que está acontecendo? O que ficou faltando? Ó, passeando. Quando eu escrevo passeando, eu consigo entender. Até o meu Paula, o P e o A ajudam. Pá. E aí, o ceano. Olha como eu preciso estender um pouquinho o momento que eu pronuncio passeando, eu tenho que pensar, será que eu preciso de mais S ou só um ajuda? Ó, passeando. A gente precisa colocar, ó, os dois S, ó.
Ah, o pessoal do chat ali está participando, ó, 2S. Veja bem, passean. Ó, aqui ela colocou o A e depois já foi para o do. Será que está faltando mais alguma letra? Passean. Esse an não pode ser só um A. Eu preciso de qual letra? Da letra N, ó. Passean. E aí eu posso manter esse finalzinho do do. Passeando. Boa. O pessoal Aí. ali está participando. Já colocaram o N. Isso. Mais um S. A professora aqui E os já alunos revisou. estão aqui também. Tem aquele aluno que já escreve tudo pra gente. Olha lá, passeando de bicicleta. Opa, 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 eu preciso continuar refletindo. A gente precisa pensar naqueles que estão que nem a Isa, né, professora? Passeando, aí vem o que aqui, ó? O D. Como é que eu escrevo esse D? É o D e o E. Certo? Passeando. D. Bicicleta, ó. A gente pode garantir aqui, ó. Bici. E o resto, a continuidade? A gente já escreveu algumas vezes. Professor Adriano, o caderno da gente serve como pesquisa? Eu posso virar lá a página de outra aula e ver se tem a palavra bicicleta? Claro, a gente usa o próprio caderno. Então, é uma dica, né? Eu posso lembrar que eu posso olhar a palavrinha que a gente já escreveu, né? E aí eu volto até um pouquinho aqui, ó. Quer ver? Por exemplo, a Isa poderia ir lá, ó, quando ela fez esse registro junto com a professora, perceber que a palavra bicicleta já estava aparecendo aqui no flip, ó, da professora, ó. Bicicleta. Se ela já escreveu, ó, ela precisa garantir qual letra que ficou faltando, ó. A letra L para dar o cleta. Vamos lá, bicicleta. Boa. No. Tá tudo tranquilo, vamos manter esse no que ela escreveu. No. Agora, parque. A gente precisa ajudar essa questão do parque. Vamos pensar um pouquinho? Eu posso manter o par que ela escreveu? Vamos lá. Tá certinho, ó. Par. Mas eu preciso entender aqui, ó, esse finalzinho dela. O Lourenço está participando, tem um monte de gente participando, né? Olha lá, o Wendel falou que é o L. Mas vamos ver. Parque, eu preciso. Quando eu vejo um nome, por exemplo, Késia, me ajuda. Esse Késia é o Q, o U e o E. Ó. Ah, já tem a galera no chat ali dando as dicas, hein? Parque. Lembra que a gente conseguiu garantir o que a Isa precisava. Olha só, a gente conseguiu ajudar. A letra U que faltava do parque. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui no flip, ela esqueceu de contar pra gente que dia que foi. A gente poderia também acrescentar. Sim, o que é um desafio. Por isso que a gente tem que trazer, quando eu preciso escrever, por exemplo, essa palavrinha aqui, ó. Eu preciso trazer outras palavras, que nem, por exemplo, apoio de outra palavra, criança, por exemplo, queijo. Ah, ó, já colocaram ali no chat, professora. Às vezes eu tenho uma coleguinha chamada Késia, que eu tenho realmente uma pessoa que conhece chamada Késia. Eu tenho que me apoiar em outras escritas, que me ajuda muito, né? E por fim, para a gente terminar, ó. Dia 1. Primeiro, põe a barrinha. Aí a gente escreve 01, que representa janeiro, outro tracinho de barrinha, e o ano que estamos. Desculpa, o ano da foto. Que foi esse ano que a gente está. Então, olha só, né? Lembra que quando a gente faz essa interação, seria muito gostoso na sala, professor Adriano, porque a gente estaria a própria criança participando entre eles, né? Olha lá, deram um exemplo de quero, querido. A gente conseguiria fazer esse movimento. A gente buscou algumas saídas. E perceber que a legenda pode ser escrita conforme eu compreendo aquela imagem e enriqueço, amplio, melhoro. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a legenda que eu pensei pode sair diferente com a legenda que o professor Adriano pensou. A Isa também. Mas é esse caminho que a gente vai construindo. Ela escreveu passeando de bicicleta. Ontem na aula, para a mesma imagem, eu já preferi colocar praticando o esporte ou ciclismo. Eu quis mostrar que a gente precisa construir esse vocabulário. O que é construir vocabulário? Aprender mais palavras para a gente começar a escrever com
uma forma melhor, conseguir ampliar, e isso ajuda muito, tá bom? Garantimos a atividade, professor. Agora, vamos para o desafio da Proana? Vamos. Vou começar com a legenda, com a leitura da legenda, porque eu adoro fazer tudo fora da caixinha. O que é fora da caixinha? Tira a ordem para eles pensarem. Professor Adriano brincando no seu videogame com o jogo de corrida de carros no dia 2 de fevereiro de 2021. Eu estou vendo aqui que o professor Adriano está no seu videogame, ele está brincando, foi em fevereiro. E olha aí o professor. Olha aí uma curiosidade, o desafio. Já li a legenda com vocês e já trouxe a foto. Ainda bem que não foi a foto comendo pizza, hein, professora? Você também comeu pizza nesse dia? Também. Meu Deus. Para acompanhar o jogo. Que delícia. Olha só. A partir da legenda que acabamos de ler, o professor Adriano gosta de brincar de... Vou voltar na legenda rapidinho aqui, ó. Olha lá, olha lá, professor Adriano. Opa, eu estou voltando em vez de ir para frente, professor Adriano. Aí, olha lá. Opa, apareceu. Queimada, videogame ou amarelinha? E aí? Professor Adriano, o que você gosta? Eu? Videogame. Claro. E a foto da legenda. Olha lá, videogame. Essa era o nosso desafio.